de doença de Alzheimer e outras demências. E, assim, ficaria muito objetivo e tudo se ele focasse só em doença de Alzheimer, mas é importante não só para a prova de vocês, como para a vida inteira, né? Que eu acho que sempre vai ter um caso de alguém que não sabe direito o que é a demência, não entende muito bem quais são as mais frequentes, quais que acometem gente mais cedo, quais que são mais tardias. Então, a gente vai tentar abordar tudo isso, né? Vocês já abordaram na aula teórica, a gente vai revisar tudo isso. Pode passar, tudo. Pronto, então só diferenciando um pouco, né, o que é o envelhecimento fisiológico. A gente espera que as pessoas, é o esperado, né, que as pessoas ao longo do tempo, elas vão ter uma certa dificuldade de lembrar das tarefas, de aprender, vai demorar a processar, porque o cérebro da pessoa não está mais tão ativo, não está mais naquele ritmo de movimentação como ele tinha quando ele tinha 25 anos, 30 anos. Então, é esperado que o paciente vá reduzindo um pouco essa capacidade, essa velocidade de processamento ao longo do tempo. Então, ele consegue reduzir, ele demora mais para fazer as coisas, mas ele continua fazendo as coisas. Então, ele consegue viver de maneira independente, sem o auxílio de terceiros. E é aí que a gente vai diferenciar. Esse é o envelhecimento fisiológico. Agora, a gente vai avaliar se o paciente tem prejuízo nas AIVDs, que são as atividades de funcionalidade, né, do paciente. Então, assim, se ele tem dificuldade para tomar conta do dinheiro dele, se ele já não lembra muito bem como é que faz as contas da casa, ele está com um certo prejuízo. A gente vai diferenciar os graus da demência a partir disso. Agora, se ele tá, a gente vai perguntar se ele está com prejuízo nas atividades básicas dele, como, por exemplo, tomar um banho, lavar uma louça. E aí, o doutor Bruno faz esse lembrete na aula dele que eu acho muito importante. A gente tem que saber com quem que a gente está falando. Se a gente está falando com um paciente que é um bancário, que já era acostumado a cuidar das contas da casa, que todo dia ele fazia isso, que já era de costume, ou se a gente está falando com uma senhora que realmente as atividades dela sempre foram cuidar da casa. Então a gente pergunta, a senhora consegue fazer uma faxina na casa inteira, como a senhora fazia antes? Consegue lavar uma louça normalmente? Aí já perguntando isso e tudo aí a gente vai classificando. Nossa, realmente ela já tem um prejuízo muito grande, ela fez isso a vida inteira e agora ela não está mais conseguindo fazer. Aí a gente já coloca assim no prontuário, prejuízo em ABVDs, prejuízo em AIVDs, e a gente vai auxiliando o nosso diagnóstico a partir das outras coisas. Pode passar, Dudu. Então, pronto, ele colocou essa tabela, né, na aula dele, que a gente vai tentando entender até onde a gente está, até onde o envelhecimento é normal e até onde ele é patológico. A gente vai diferir também as demências em comprometimento cognitivo, o CCL, né, que a gente chama. Então, nem sempre chegou numa demência. Pode avançar e pode evoluir para uma demência, mas pode estar com comprometimento cognitivo leve, que também não faz parte do envelhecimento normal, como vocês podem ver na curva. Então, o que é a demência, né, propriamente dita, para a gente conseguir definir aqui. Então, declínio cognitivo comparado a um padrão prévio suficiente ao ponto de comprometer a independência funcional do indivíduo. Então, assim, ela sempre é patológica. A gente tem muita taxa de subdiagnóstico nas demências, porque os pacientes ficam achando, não, é normal, não, minha mãe está esquecendo de tudo que ela faz, mas é normal, né, não deve ser nada demais, é coisa da idade mesmo. E acabam com esse estigma tão grande de que, não é demência, minha mãe não vai caducar, como o pessoal fala, assim. Então, tem muita taxa de subdiagnóstico por isso, porque as pessoas têm que entender, quando já chega no ponto de ser demência, ela sempre é patológica, e o doutor Bruno gosta de cobrar isso, eu até coloquei uma questão no final, agora mesmo, adicionei para a gente treinar, que tem um dos itens que ele coloca isso mesmo, se é uma demência normal e tudo. Não, a demência ela é sempre patológica. A gente sempre vai ter que diagnosticar, vai ter que tratar, vai ter que impedir a progressão também, tentar retardar a progressão quando a gente puder, né? Então, assim, a epidemiologia dela é crescente, a gente vai ver por causa dos fatores de risco, né? Por que justifica ter uma epidemiologia e ter números crescentes. Então, assim, em 2050 a previsão é de que tenha 150 milhões de casos de demência. Em 2019, pelo menos, estava já 8,5% na população idosa, ligeiramente mais alta entre as mulheres e alta taxa de subdiagnóstico, que eu falei para vocês.
Então, alguns fatores de risco não modificáveis, que realmente não tem muito o que a gente fazer. Sexo, a gente já viu que algumas das demências, na verdade, a maioria delas, né, são mais prevalentes no sexo feminino. Isso se justifica um pouco porque, epidemiologicamente, as mulheres tendem a viver mais. Então, como idade avançada, já nesse segundo ponto, também é um fator de risco não modificável, os dois meio que se... Volta, Duda. E isso. Então, os dois meio que estão interligados ali. O sexo feminino, né? Porque as mulheres tendem a viver mais, ou seja, idade avançada, a própria idade avançada, e a genética também, como disfunções na APP, P101, P102, e na apolipoproteína. Tem até uma cena que é de algum filme, que agora não vou lembrar muito bem quem é, mas que ele mostra ele recebendo um laudo, né, um diagnóstico de que tem uma propensão, de que tem alguém na família dele, de que é um ator bem conhecido, que tem um problema, né, um distúrbio na polipoproteína, ou seja, ele fica preocupado porque tem uma tendência maior de desenvolver também a demência. E a gente vai avaliar, né, essa genética, esse componente genético, a gente vai ter que pensar sempre que a gente vê alguém que está com um quadro demencial muito cedo. Então, assim, um paciente de 45 anos que está apresentando um quadro demencial. Será que é normal? Será? Normal não é, né? Porque a demência é sempre patológica. Mas, assim, será que realmente é por algum fator de risco modificável? Será que é por algo assim? A gente sempre tem que pensar na genética. A gente tem que investigar, enfim, eu vou falar na anamnese, né? Mas a gente sempre tem que fazer uma consulta bem completa para a gente não deixar passar nenhum dos detalhes, porque todos vão ser muito relevantes. Então, agora, os fatores de risco modificáveis. Tem vários mesmo, eu vou só citar aqui, mas isolamento social, perda auditiva, inatividade física, tabagismo, diabetes, hipertensão, consumo excessivo de álcool, elevação de LDL, traumatismo craniano, depressão, baixa escolaridade, poluição do ar. Então, assim, muita coisa pode contribuir tanto para a doença surgir quanto para ela evoluir. Então, o doutor Bruno fala na aula dele, né, que é muito mais importante a pessoa começar desde cedo a ir atrás de fazer atividade física, de controlar o colesterol, coisas que previnem não só a demência, mas como várias outras patologias que a gente já conhece, né? Então, assim, controlar o paciente como um todo, mudar realmente o estilo de vida, para que não tenha que chegar com 70, 80 anos e já iniciar a intervenção medicamentosa por algo que, em muitos casos, poderia ter sido evitado com mudança de estilo de vida. Então, vamos lá. A consulta é bem completa, abordagem de queixas cognitivas no paciente com demência. Então, primeiro a gente tem que fazer a nossa identificação, perguntar sobre idade, perguntar sobre sexo, perguntar sobre escolaridade, porque a gente já viu que baixa escolaridade é um fator de risco. Rede de suporte. Por que é tão importante perguntar de rede de suporte? Se eu passar algum medicamento para o meu paciente e ele tiver um efeito colateral, se for um paciente que mora sozinho, eu tenho que perguntar para ele. Eu tenho que perguntar para ele se tem gente ali que pode estar cuidando dele, se pode ajudar quando ele estiver com esse prejuízo nas ABVD, se ele não está conseguindo tomar um banho sozinho, se tem alguém, se tem algum filho, algum familiar que possa ajudar ele nessas atividades. Eu tenho que perguntar para ele funcionalidade prévia, foi aquilo que eu falei para vocês. A gente tem que saber com quem que a gente está falando. Ou seja, se é um paciente que nunca fez muitas coisas na vida, nunca fez muitas atividades, ia para o trabalho, fazia umas coisas no trabalho, quando voltava, comia, dormia, pronto. Então, assim, a gente não pode exigir que tenha uma diferença muito grande de funcionalidade. Quando ele chegar falando, nossa, eu não consigo fazer mais nada, a gente pergunta, mais nada o quê? O que é que você fazia antes? O que é que está tão diferente agora? Idade do início dos sintomas cognitivos, ou seja, se ele começou com 40 anos, se ele começou com 70 anos, qual foi o domínio cognitivo acometido, isso a gente vai ver melhor depois, mas assim, a gente tem que perguntar. O senhor está com prejuízo na sua linguagem? O senhor não está conseguindo falar direito? Alguém está notando algum comportamento estranho do senhor? O senhor está conseguindo esquecer das coisas muito fáceis? E aí, nessa parte do esquecimento, a gente tem que prestar atenção com uma coisa muito interessante. Tem alguns pacientes com alguns tipos de demência que eles lembram de coisas muito antigas. Ou seja, eles lembram quando foi um casamento em 1970, mas eles não lembram o que foi que eles comeram ontem. Então, assim, tem que perguntar nessa queixa de esquecimento, né? Se é de uma memória há muito tempo, ou se são de memórias recentes, enfim. O tempo de evolução, ou seja, se está evoluindo. Não, doutora, meu pai, há 2 anos, ele entendia super bem, e agora ele não entende mais nada.
Ou então, não, já faz 10 anos que a gente está aqui na peleja com ele e tudo, a gente não sabe mais o que fazer, a gente achava que era normal, achava que era só coisa do envelhecimento mesmo, e agora ele está só piorando. Sintomas associados, ou seja, a gente vai ver que tem demências que o esquecimento não são a principal causa, a principal, assim, né, a principal característica, tem outras coisas. Então a gente tem que perguntar: alguém notou algum comportamento estranho do senhor? Alguém notou que o senhor estava indo mais ao banheiro? Alguém notou que o senhor estava com uma dor de cabeça muito forte? O que mais? Até porque a gente está tratando o paciente como um todo, né? A gente vai tratar a demência, é o nosso foco principal, mas no que ele tiver de outros sintomas associados, a gente tem que tomar cuidado também para não evoluir para algo pior, que a demência esteja, que seja uma causa que a gente vai tratar, mas que a gente pense no paciente como um todo, né? Não só na neuro, como em tudo. Então, assim, os antecedentes dele também: comorbidades, etilismo, tabagismo, como a gente viu que são os fatores de risco, traumatismo craniano prévio. Às vezes a pessoa não se toca de perguntar, por isso que a anamnese tem que ser, de responder, por isso que a anamnese tem que ser tão completa, porque se ela falar: não, eu não sei de onde é que surgiu isso, do nada, paciente de 40 anos, não sei de onde é que surgiu isso, do nada eu tô esquecendo de tudo, mas há uns 5 anos eu caí de moto e tive que operar, foi um trauma muito pesado, aí a gente já vai direcionando um pouco se essa realmente pode ser uma das causas. História familiar: se a pessoa, né, tem um avô que teve demência com 72 anos, um pai que teve demência com 72 anos, o outro tio que teve demência com 72 anos. Então, assim, a gente vai tomar um alerta. Não, o que é que a gente pode fazer para confirmar? O que é que a gente pode fazer para prever a possibilidade, né? Se é uma DA possível, se é uma DA provável. Idade de início dos sintomas deles. Então, eu coloquei aqui essa causa que eu acho muito importante. Como eu falei, para a gente analisar o paciente como um todo, né? A gente não pode pensar, tipo, nossa, já é doença de Alzheimer porque eu tô aqui, já tô cansado, fim de plantão e tudo. Eu acho que é a doença de Alzheimer porque faz sentido, botei um critério aqui. E aí eu vou só passar o inibidor de acetilcolinesterase e aí daqui um ano a gente reavalia ele. Não é, a gente tem que pensar o que mais que pode estar causando ele. Ou seja, pode ter uma anemia carencial, uma deficiência de B12 e de vitamina B9, que à medida que a gente vai repondo, ele começa a melhorar os sintomas cognitivos dele. Tireoidopatias, como o hipotireoidismo, ele pode ter também um comprometimento cognitivo. Ou seja, assim que a gente começa o tratamento adequado, ele fala: nossa, realmente um dos sintomas que eu tinha era a dificuldade de me lembrar das coisas, e agora eu estou muito melhor. Paciente com depressão: às vezes o neurologista ele tem que fazer essa abordagem associada com o psiquiatra, porque assim, pode ser mesmo uma demência, mas ele pode também ter apenas um quadro depressivo muito forte, que ele precisa ser acompanhado, né, com um psiquiatra, e aí, se realmente for confirmado que tinha isso associado a uma demência, fica nessa abordagem interdisciplinar. Então, assim, doenças infecciosas, como sífilis, como tuberculose, elas também podem causar um quadro de comprometimento cognitivo, e por isso que a gente vai falar que tem que pedir sorologias para infecções sexualmente transmissíveis. Hidrocefalia de pressão normal, eu acho que essa é disparado uma das principais causas que eu já vi, assim, no HGF eles já colocam no computador investigar HPN como etiologia da doença de Alzheimer. Então, assim, chega um paciente idoso com incontinência urinária, com distúrbios na marcha, tem a marcha tabética, né, que a gente vê, por isso que é tão importante também fazer o exame neurológico completo para a gente avaliar a marcha. A gente avalia se tem incontinência urinária, a gente avalia se tem queixa de esquecimento, a gente pede a tomografia: nossa, será que realmente é a queixa de HPN aqui? E aí a gente já trata de uma outra forma. Então, eu coloquei esse alerta aqui pra gente sempre perguntar, sempre tentar fazer a anamnese mais completa possível. E aí perguntar também, tipo: você toma algum medicamento em uso? Ele fala: não, todo dia eu tomo 2 doses de benzodiazepínico. A gente também tem que avaliar, será que esse e o anticolinérgico, a gente já fala depois, né? Mas assim, o anticolinérgico, ele reduz a quantidade de acetilcolina. Será que eles dois não estão causando declínio cognitivo do paciente associado a algum outro fator de risco? Então, é muito importante perguntar isso. Então, pronto, alguns testes cognitivos que são muito importantes. A gente já fez a anamnese, agora vai fazer os testes cognitivos. A gente tem esse mini exame de estado mental, o Mini-Mental. Muitos de vocês devem conhecer por Mini-Mental. Então, assim, ele é um teste que ele tenta avaliar de todos, falando assim, né, brevemente, mas é porque eu acho bem interessante.
ele vai avaliando aos pouquinhos, de forma assim crescente, vai perguntando, o senhor lembra que dia é hoje? O senhor lembra onde é que você tá? O senhor lembra qual é a cidade que você tá? Aí depois já vai piorando, já vai assim, aumentando o grau de dificuldade. Ele já vai falando, o senhor lembra quanto é que é 100 menos 7? Lembro, é 93. Aí pronto, e 93 menos 7? Aí ele vai falando, aí ele vai avaliando a pontuação a partir disso. Então, tem também o MOCA, que a gente faz às vezes quando o paciente já é formado, já tem alguma outra graduação, porque os testes eles vão progredindo cada vez mais a dificuldade deles. E a bateria breve de rastreio cognitivo, ela também é bem feita, acho que não tão comparada como o Minimento, que é muito utilizado em vários cantos, na geriatria, na neurologia, enfim. E tem outras escalas também para avaliar a funcionalidade e humor, porque na funcionalidade, né, a gente está ali avaliando as AIVDs e as ABVDs, e o humor, porque também está envolvido muitos transtornos de humor em alguns dos quadros demenciais, que a gente vai ver também. Então, exames complementares. O que a gente vai pedir? Os exames laboratoriais e entra naquilo que eu falei para vocês. Tem causas reversíveis de comprometimento cognitivo. Então, a gente vai pedir o que a gente acha que pode descartar isso. Ou seja, vitamina B12, ver se ela não está realmente com anemia carencial, anti-HIV, VDRL, ABS, para sífilis. Então, assim, hemograma, a gente avalia a anemia também, talvez não seja por B12, mas é por outra razão. O hemograma pode mostrar para a gente. Creatinina, o TSH, para avaliar se pode ser um hipotireoidismo, albumina, cálcio iônico, TGO e TGP, avaliar se está tendo alguma... enfim, além disso, sabe? Eu vi uma vez uma das residentes do HGF falando, tava pedindo um monte de exame, eu não tinha entendido porque estava tendo tantos exames. E ela falou, talvez essa seja a única oportunidade dessa paciente de estar tendo tudo isso. Ela já passou um tempão na fila de espera, então eu vou pedir isso porque eu quero, se for para pecar, que seja para pecar pelo excesso, sabe? Então, assim, isso é muito importante. Pode ser uma coisa tão simples, assim, uma simples anemia que a gente pode corrigir, que possa estar causando tantas questões cognitivas dele. E neuroimagem, essa parte é bem importante, porque assim, muitos locais não vão ter condições de pedir uma neuroimagem, mas é importante para a gente agregar o diagnóstico. O diagnóstico, ele é clínico, na maioria dos casos, mas na dúvida diagnóstica, ou então, a gente vai ver, né, a tomografia, ela vai servir para excluir tumor, AVC e hidrocefalia. A ressonância magnética ela vai poder dar para a gente achados específicos dos quadros demenciais, que a gente vai ver. Mas a tomografia a gente serve ali como uma exclusão. Ela não vai ser tão específica, tão boa de avaliar. Nossa, eu estou vendo aqui uma atrofia hipocampal pela TC. Não, isso não vai acontecer. A gente vai servir para avaliar. Nossa, esse paciente está sentindo Por isso que eu perguntei dos sintomas, por isso que a gente tem que perguntar dos sintomas associados, porque assim, se ele tá com muita cefaleia, se ele tá esquecendo muito de tudo, se ele tá assim, desnorteado, a gente faz a TC e vê um tumor, nossa, realmente o problema tá ali no tumor, não vou tratar como se fosse uma doença de Alzheimer. Então, assim, a gente vai excluindo os outros diagnósticos até a gente conseguir tornar o nosso diagnóstico mais específico possível. E aqui eu coloquei alguns achados da ressonância, né? E os achados da ressonância, eles mostram muito esse MTA, né? Que é atrofia mesial temporal. Então, o hipocampo, que é aquela região responsável pela memória, que a gente aprende na neuroanatomia, ela fica no lobo temporal. Então, quando a gente faz a ressonância, a gente fica avaliando se o MTA é 1, é 2, enfim, se está tendo alguma atrofia hipocampal. Por isso esse paciente está tendo, por isso não, né? Mas está evidenciando que esse paciente tem problema de memória. Tem essa escala FASECAS também na ressonância magnética, que indica que esses pontinhos brancos que vocês estão vendo, a maior quantidade de microangiopatias pode indicar maior probabilidade do paciente vir a desenvolver, ou então se ele já está desenvolvendo uma demência. Então, roteiro da aula, link, a gente vai começar vendo a doença de Alzheimer, depois a gente vai ver a doença frontotemporal, depois a demência vascular e, por último, a demência por corpus de Levy. Então, um pouco da fisiopatologia da doença de Alzheimer, e aqui eu coloquei essas fotos no meu slide mesmo para captar a atenção de vocês. Essa atriz que fez Diário de uma Paixão, ela interpretou uma paciente que tinha Alzheimer e na vida real ela realmente tinha Alzheimer. Então, assim, como que se dá essa fisiopatologia? A gente tem a hipótese da cascata amiloide.
Ou seja, o paciente ele vai ter acúmulo do peptídeo beta-amiloide nos tecidos cerebrais e também da proteína tau, mais especificamente, emaranhados neurofibrilares de proteína tau. E é muito importante que a gente saiba desses nomes, beta-amiloide e tau, porque quando eu chegar no diagnóstico, eu vou falar para vocês de A e de T, que é amiloide e T de tau. Então é muito importante a gente lembrar disso, que elas estão muito envolvidas. Tem outros mecanismos fisiopatológicos também, que acho que o Dr. Bruno nem colocou na aula dele, eu coloquei do material que tinha na ABN. Então, assim, disfunção sináptica, depressão de neurotransmissores, principalmente acetilcolina, e é muito importante a gente pensar nisso, eu deveria ter até grifado aqui no slide, porque o tratamento vai se basear nisso, nessa depressão de acetilcolina. Além disso, depressão de neurotrofinas, disfunção mitocondrial e disfunção das vias de sinalização da insulina, estresse oxidativo, inflamação, alterações vasculares do metabolismo do colesterol. Eu acho que só essa frase já explica por que a elevação de LDL, diabetes e hipertensão estão considerados como fatores de risco para a demência também. Então, a apresentação da doença de Alzheimer, ela pode ser senil, que é maior de 65 anos, que é a maioria dos casos, 95% dos casos. Então, a apresentação clássica é a mais comum, que a gente vai falar dela, né, do quadro clínico clássico da doença do paciente portador de doença de Alzheimer. Pode ter uma herança multifatorial. E a mais diferente, a pré-senil, né, que apresenta apenas 5% dos casos e pode ter apresentações atípicas mais frequentes. Ou seja, a atrofia cortical posterior, síndrome córtico-basal, a APP, que é a afasia primária progressiva, variante frontal e desexecutiva. Não quero que vocês saibam todas elas, eu só quero que vocês saibam que tem algumas apresentações, algumas variantes da doença de Alzheimer pré-senil, que elas não comprometem só a memória, algumas podem comprometer a linguagem também. Então, a doença de Alzheimer, a apresentação clássica dela, envolve esquecimento, envolve comprometimento de memória. Mas algumas apresentações atípicas, por isso o nome atípicas, algumas variantes dela, envolvem outras disfunções em outros domínios cognitivos. Enfim, e alguns dos casos realmente têm uma prevalência maior de ser de herança multifatorial. Por isso, sempre perguntar de idade, né, de parentes acometidos e de idade de início de sintomas dele, para ver se a gente está falando de um caso genético. Vai passar. Pronto. A variante clássica, né, da DA, quando a gente vai pensar no que o paciente realmente tem doença de Alzheimer. Quando ele está tendo essa perda de memória recente, ou seja, aquele dito exemplo que eu falei para vocês, o paciente lembra de tudo que aconteceu quando ele tinha 15 anos, lembra de tudo, na época da rua que ele brincava e tal, quem eram as pessoas, mas ele não lembra mais o caminho para ir para casa dele, que ele se mudou há pouco tempo, ele não lembra mais. Ele tem disfunção visoespacial, ou seja, ele está lá e ele se sente meio perdido. Ele fala, não, essa não é a minha casa, eu não lembro desse lugar. Ele fica desorientado. Sintomas neuropsiquiátricos, ele pode, com todos esses fatores, né? Ele pode estar esquecendo tanto de perda de memória recente, ele pode estar desorientado, ou seja, com essa disfunção visoespacial, e ainda assim ele pode ficar irritado com isso, ele pode ficar nervoso com isso. Acho que uma das principais queixas é que o paciente ele fica muito triste também com isso. Deixa ele triste, não só pela variante, né, pelo quadro clínico, como também porque as pessoas começam a tratar diferente, e o paciente sente isso. Ele sente que agora ele precisa de uma atenção redobrada, ele sente que vai precisar de alguém para ajudar ele, né, a tomar os remédios. Enfim, tem várias coisas que podem influir no diagnóstico dele. E outros sinais podem ser importantes, né, que são sinais piramidais e extrapiramidais, ou seja, a gente pode nem imaginar que é da doença de Alzheimer, mas pode estar envolvida junto com todo o resto do quadro clínico e da fisiopatologia, enfim, todo o diagnóstico que a gente vai fazer. Crises convulsivas ele pode apresentar, apesar de não ser tão frequente, e distúrbios do sono. Distúrbios do sono não só pelo quadro demencial, mas a gente lembra, né, daquelas aulas de produção de melatonina. Realmente a melatonina vai sendo cada vez menos produzida quando o paciente está se tornando idoso. Então isso só corrobora o diagnóstico. Então, o diagnóstico da doença de Alzheimer, que a gente vai avaliar aqui o que é uma DA provável e pode ser uma DA possível também. A DA possível, eu acho que até que eu não coloquei, para a gente focar mais realmente na provavelmente doença de Alzheimer. Então, quando que a gente vai pensar? Síndrome demencial,
Início insidioso em meses ou anos, aquele paciente que eu falei, não, doutora, há 2 anos ele não lembra mais as coisas, está só piorando, está só progredindo. Então, história clara de piora cognitiva pelo paciente ou pelo acompanhante, acometimento proeminente de um domínio cognitivo, ou seja, a maioria das vezes é a memória, mas assim, pode ser função executiva, pode ser linguagem, pode ser função visoespacial, acometimento preeminente de um deles, por exemplo, é da linguagem, não vou pensar em doença de Alzheimer. Não, agora a gente já viu que podem ter apresentações atípicas dela. A ausência de evidência de doença cerebrovascular, por isso que é importante a gente fazer a tomografia, né, para descartar uma doença cerebrovascular, a ausência de evidência de ser uma demência frontotemporal, uma demência por Cox de Levy, afasia primária progressiva, ou outra causa provável. Aí lembra que eu falei para vocês que precisava lembrar daquele A e daquele T, que é o A de amiloide, e o T de tal, a peptídeo beta-amiloide e a proteína tal? É justamente por isso. Quando a gente sabe que a apresentação clínica do paciente na vida real não é a mesma do livro, né? Não é a mesma do slide, que a gente estuda, que é tudo bonitinho, que o paciente chega desse jeito. Às vezes o diagnóstico é muito difícil de ser feito. Então, para a gente evitar dar um diagnóstico errado, fazer um tratamento errado e comprometer o paciente como um todo, a gente pode fazer a coleta de biomarcadores no líquido. Então, a gente vai fazer o líquido, né? E pede para o paciente. O paciente não, né? Pede para a pessoa que está realizando o exame. Coleta de biomarcadores. Aí, o que é que a gente vai avaliar? No primeiro caso, né? Se não estiver mostrando o biomarcador A, T e N, o N é de neurodegeneração. Então, A de amiloide, T de tal e N de neurodegeneração. Os biomarcadores de doença de Alzheimer estão normais. Os outros vão indicando outras patologias. E agora, se tiver A presente, T presente e N não presente, ausente, né? Doença de Alzheimer sem neurodegeneração. Então, tá ali, ele tá mostrando. Disfunção na peptídeo beta-amiloide, né? Aumento da produção da proteína e tal, mas não tem neurodegeneração. Ou seja, tem muita coisa que a gente pode fazer ainda para evitar que chegue nesse ponto de neurodegenerativo. Agora, se tiver A positivo, T positivo e N positivo, é um paciente com doença de Alzheimer com neurodegeneração. Aí vocês podem ver embaixo, né, que tem patologias não Alzheimer, patologia suspeita de não Alzheimer, enfim, outros casos que vão ajudar a gente a diferenciar um pouco por esse lado biológico. Então, como que a gente vai tratar os sintomas? E aí eu vou ensinar para vocês uma regra, né, assim, que foi a forma que me fez entender um pouco e se tornou mais fácil, pelo menos para mim. É meu besta, mas espero que vocês entendam dessa forma. Então, assim, eu pensei, a acetilcolina está ali envolvida com contração muscular, com funcionamento, neurotransmissores, está ali estimulando você a pensar. Então, se o paciente com doença de Alzheimer, ele está reduzindo essa produção de acetilcolina, ele está com aquela depressão que a gente fala na fisiopatologia, ele está pensando cada vez menos. E a enzima que quebra essa acetilcolina é a acetilcolinesterase. Então, a gente vai inibir essa enzima. Então, negativo com negativo dá positivo. Então, que eu estou inibindo uma enzima que quebra, se eu estou negativando uma coisa que está negativando, eu vou dar positivo, ou seja, aumento da concentração de acetilcolina, que é exatamente o que eu quero que meu paciente tenha. Aumento de acetilcolina para ter mais neurotransmissores, para ter o funcionamento ali normal dele. Então, ela é utilizada em todas as fases da doença, porque em todas as fases da inicial, da moderada, da grave, eu quero que meu paciente pense cada vez mais, eu quero que ele tenha mais acetilcolina, mais neurotransmissores, enfim. E quais são os exemplos dele? Donepezila, galantamina e rivastigmina. Tem alguns efeitos adversos, como náuseas, vômitos, diarreia, hiporexia, perda de peso, câimbras, bradicardia, hipotensão, sonhos desagradáveis. Mas, por outro lado, ela tem um benefício realmente modesto, muito bom, em cognição, sintomas neuropsiquiátricos e nas atividades de vida diária. Agora, se a gente tentou o inibidor de acetilcolinesterase, já estava na fase leve, já não estava dando tanto efeito, a gente pode, se o paciente chegar na fase moderada da doença, iniciar a memantina. A memantina não é indicada na fase inicial, ou seja, se tiver pegadinha para vocês, a paciente acabou de descobrir, teve um mínima queixa cognitiva, a gente já suspeitou de doença de Alzheimer, iniciar a memantina? Não, porque a memantina ela não envolve, ele está aumentando o neurotransmissor, ela envolve todo um efeito.
o glutamato, ele tá ali tendo um efeito citotóxico nos neurônios hipocampais, justamente aqueles que estão envolvidos na memória. Então, ela vai inibir esse efeito, ou seja, ela tem um mecanismo maior, assim, que envolve mais coisas. Então, a gente tem que ter ali uma comprovação e já tem que estar com certo declínio, com certo comprometimento a neurodegeneração, para a gente estar ali na DA moderada, grave, e a gente iniciar a memantina. Ela pode ser associada, né, realmente, na maioria das vezes os pacientes associam os inibidores de acetilcolinesterase a ela, mas se o paciente realmente descobrir, já quando ele já está na fase moderada, já na fase grave, teve subdiagnóstico, demorou muito para descobrir, aí pode usar mesmo, só a memantina isoladamente. Vai depender muito do médico, da equipe, da rede de suporte, se o paciente consegue pela farmácia, se ele tem condições de pagar, enfim, depende de uma série de fatores. Tratamento curativo, o doutor Bruno citou, né, na aula dele, rapidamente, dizendo que agora realmente tem as terapias anti-amiloides, que estão com resultados promissores, estão sendo desenvolvidas, mas, assim, também nas fases iniciais, justamente porque a terapia anti-amiloide, se ela for feita na grave, já está com um acúmulo muito grande, entendeu? Não tem mais potencial de prevenir essa neurodegeneração. Então, ainda está muito elevado, R$ 70.000 por mês, não é a condição da maioria das pessoas que estão ali em fase de acompanhamento. Então, a gente espera que tenham cada vez mais pesquisa e cada vez mais outras opções para a gente poder utilizar nos pacientes. Então, pronto, terminamos doença de Alzheimer, agora falando da segunda demência, que é a demência vascular. Ou seja, se o paciente teve alguma isquemia muito profunda, alguma hemorragia muito intensa no cérebro, sei que caiu para vocês já hemorragia várias vezes, né, no caso integrador, no osso. Então, tá aí, o paciente teve um quadro desses muito importantes, e aí depois ele foi e apresentou um comprometimento cognitivo, pode ter sido depois, com pouco tempo, com muito tempo, mas ele pode apresentar uma queixa cognitiva decorrente dessa alteração vascular que ele teve. E a segunda causa mais comum de demência no mundo. Quantas pessoas não têm um AVC? Quantas pessoas não têm AVC tanto isquêmico, quanto AVC hemorrágico, quanto outras causas de hemorragia subaracnoide, outros casos de isquemia no cérebro? Então, assim, é bem comum. Tirando a doença de Alzheimer, é a segunda mais comum. E o quadro clínico dele pode ser em pós-AVC, que ele pode ter manifestações específicas, isquemia vascular subcortical vai ter manifestações específicas dela, da multiinfarto, pode ter demência mista também, o paciente pode já ter fatores de risco para doença de Alzheimer, né? Só que aí ele teve essa alteração, né? Teve um pós-AVC, ele pode ter uma demência mista, ele pode ter tanto demência vascular quanto associada à doença de Alzheimer. Então, assim, só recapitulando da demência vascular, ele não se aprofunda muito em tratamento, porque, enfim, pós-AVC, né? Já teve essa alteração. Então, a gente vai ali prevenindo tratamento de suporte, sintomáticos para o paciente. E agora a demência com corpos de Levy. Eu coloquei também um dado que recentemente eu estava olhando em todos esses jornais que estava aparecendo, que foi esse cantor que apareceu, né? Que teve esse diagnóstico de demência por corpos de Levy. Então, assim, é uma demência muito importante, porque ela traz um dado já diferente. A doença de Alzheimer, a gente viu que o paciente esquecia muito. Nessa aqui, na doença de corpos de Levy, a gente já vê o paciente alucinando muito. Então, a demência por corpos de Levy, ela vai ter demência mais parkinsonismo. Ah, parkinsonismo é a doença de Parkinson? Não. Parkinsonismo a gente tem 2 de 4. 2 assim, né? Ter bradicinesia e mais um desses estudos. Bradicinesia mais rigidez, bradicinesia mais tremor de repouso, bradicinesia mais instabilidade postural. Então, se o paciente tem tudo isso, tem essa alteração ali de marcha, né? A gente faz um exame neurológico, avalia ali a marcha dele, ele tem esse distúrbio, ele tem uma queixa cognitiva, e ele fala assim, doutora, a esposa dele, né? Fala assim, doutora, todos os dias à noite ele me acorda me chutando, acorda assim, a gente está sentado na mesa, ele diz que tem uma pessoa bem ali, ele tem muitas alucinações, então é um quadro diferente. Muitas pessoas, assim, que às vezes não têm informação nisso, podem pensar que é qualquer outra coisa que o paciente está alucinando do que de fato uma demência, porque pensar, não, demência ele estava esquecendo das coisas, entendeu? E ele tá mesmo, mas não é a queixa principal dele.
Então, assim, a fisiopatologia é um pouco do corpus de Levy, né? Eu coloquei esse dado da aula de doença de Parkinson. Então, assim, tem esse pontinho, né? Essa alfa-sinucleína agregada com outras proteínas mal dobradas. São sinucleinopatias, por conta dessa disfunção na alfa-sinucleína. Isso. Então, assim, tá cheio de eosinófilos aí do lado, vocês estão vendo esses pontinhos rosas, estão encontrados nos neurônios, principalmente da substância negra e de outras regiões do sistema nervoso central. Então, essa sinucleinopatia é muito comum na doença de Parkinson, na verdade, é a marca dela, né? Quando você vai avaliar o estudo histopatológico, duvidando, suspeitando de paciente com doença de Parkinson, esse é o achado que você encontra. Mas também ele não é específico, porque ele pode estar presente em outras sinucleinopatias, como corpus de Levy, que é essa que a gente está vendo agora, né, a DCL. Então, por isso que tem essa interseção entre os dois, né, entre tanto a doença de Parkinson como o corpus de Levy ter a presença de parkinsonismo, dessas alterações motoras. Então, como é que a gente vai dar o diagnóstico do paciente com demência por corpus de Levy? A gente vai pensar em flutuação cognitiva, ou seja, o paciente está super bem aqui conversando, contando da vida dele, e aí, de repente, quando dá 8 horas da noite, ele fica olhando para os cantos, dizendo que tem alguém ali, que ele está vendo alguém ali. Quando ele vai dormir, ele tem pesadelos vívidos, né, o transtorno comportamental do sono REM, ele acorda de repente, ele começa a vivenciar tudo que ele estava vivendo, tudo que ele estava sonhando, alucinações visuais e parkinsonismo. Tudo isso sugere para a gente demência por corpus de Levy. E como é que a gente vai tratar? Da mesma forma, o paciente ele não está pensando ali muito bem, ele não está com os neurotransmissores, a acetilcolina funcionando muito bem. Então, ele vai negativo, positivo, ele vai aumentar a concentração de acetilcolina, com donepezila, galantamina ou ribastigmina. E aí a gente tem que pensar numa coisa muito importante. O paciente tem muitas alucinações. E alguém pode perguntar, não, vamos só passar um antipsicótico para ele, vamos passar uma quetiapina que ele melhora. Não, pode piorar ainda mais as alucinações. Ele já está fazendo um tratamento para essa demência, né? Então, assim, o que a gente pode tratar além dessa demência é o parkinsonismo, que aí a gente faz o teste com a levodopa, que acho que vocês já devem ter visto na doença de Parkinson, né? Que é assim que a gente diz que o paciente realmente tem a doença de Parkinson e tudo, quando ele responde bem ao tratamento com levodopa. E agora, a demência frontotemporal, eu acho que ela é a mais diferente de todas, que foi do Bruce Willis, né? Que ele descobriu recente, né? Relativamente recente. Então, assim, ela é a mais diferente de todas. Aqui ela tem outras variantes, mas aqui a gente vai falar principalmente da que o Dr. Bruno colocou na aula dele, que é a variante comportamental. A gente já viu que, só recapitulando sempre, né? Para ficar bem na cabeça de vocês. A doença de Alzheimer, ela tem muito esquecimento. A demência vascular, ela tem ali um quadro clínico diferente, dependente da região onde ela foi acometida. A demência por corpus de Levy tem essa flutuação, tem essa alteração motora, né, esse parkinsonismo, esse transtorno comportamental do sono REM. E agora a demência frontotemporal é aquele paciente que chega para ti com 55 anos e fala assim, a acompanhante dele, né? Doutor, eu não sei o que é isso. Toda vez meu marido era uma pessoa tímida, não falava com quase ninguém, e agora ele chega abordando as pessoas na rua, falando uns absurdos. Ele tem hipersensualidade, ele tem um comportamento muito diferente do que eu imaginava que ele tinha, ele tem transtornos de humor, eu não sei o que é que está acontecendo. E é aí que a gente vai investigar, porque realmente eu acho que é a que mais difere dos quadros demenciais, até porque o início dela é precoce. Então, assim, mudança de comportamento e personalidade. A clínica depende mais da região acometida, né? Como a gente viu no nome frontotemporal, como é os lobos frontais e os lobos temporais. Então, assim, pode acometer diferentes porções do córtex que vão gerar algumas manifestações clínicas, mas a maioria toda envolve essas queixas de comportamento e personalidade. E como é que a gente dá o diagnóstico dessa demência? A gente precisa de pelo menos 3 dos 6. Ou seja, desinibição, o paciente ele é muito desinibido, ele fala o que vem na cabeça, você fica, meu Deus, essa pessoa não pensa o que é isso. E realmente, ela fala absurdos. A apatia, ela pode ter tanto apatia, ou seja, ficar totalmente ali estática, ou então perda de empatia, pode ter, mas menos. Perseveração em comportamentos compulsivos, hiperoralidade, ou seja, falar demais, e acometimento predominante de funções executivas, ou seja, não é de memória, não é de linguagem, é das coisas que ele faz, de funções executivas.
Então, evitar anticolinesteráticos, que é a mesma coisa dos inibidores de acetilcolinesterase, mas do Subino colocou anticolinesteráticos, eu coloquei também. Então, o paciente já está pensando ali até demais. Ele não está pensando corretamente, do jeito que era para ele pensar, né? Como uma pessoa normal, como ele era antes. Assim, tipo, meu marido era totalmente normal, ele falava super tranquilo, ele falava com todo mundo, era advogado, era professor, e agora ele tá falando uns absurdos. Ele não deixou de falar, ele tá falando de outra forma, realmente diferente do que ele falava antes, mas ele tá pensando ali do mesmo jeito, ele não tá com queixa de comprometimento nessa parte, certo? Então ele não precisa disso, pode até piorar o quadro, porque aí vai fazer ele ter ainda mais acetilcolina. Então, aqui só uma tabela mesmo para lembrar um pouco que no Alzheimer pode ter um início insidioso, lento, ou seja, meses a anos. O principal déficit é de memória recente, e aí a gente vai lembrar, quando estiver falando do paciente que lembra de coisas de 300 mil anos atrás, pode ser doença de Alzheimer. Sintomas típicos, esquecimento e apatia. E nos exames de imagem, eu coloquei aqui, podem ter achados, porque não é sempre que tem, e também se tiver, a maioria das vezes não é. A gente não vai se confiar só nele, a gente precisa ver todo um contexto, precisa ver toda uma anamnese, déficit, sintomas. Pode ter achado de atrofia hipocampal, ali por essa dificuldade de memória, demência vascular, o início súbito ou em degraus, ou seja, progredindo. Principal déficit são funções executivas, ele pode ter déficits focais, pode ter lentidão, e nos exames de imagem, eu falei para vocês, né, que o quadro clínico dependia, podia ser uma isquemia vascular subcortical, podia ser um pós-AVC, podia ser multi-infarto, e aí nos exames de imagem a gente pode achar nessas múltiplas áreas isquêmicas. Corpus de Levy, flutuante, a gente vai pensar nessa palavra, quando tiver flutuação cognitiva, a gente vai associar a corpus de Levy. Principal déficit é a atenção e percepção, porque ele está ali flutuando, ele está ali alucinando, ele não foca no coisa. Então, assim, alucinações visuais e parkinsonismo, alteração na marcha, né? E nos exames de imagem pode ter hipocaptação dopaminérgica, mas como eu disse, não é específico dela, até porque o corpus de Levy a gente já viu que tem, pelo menos no estudo histopatológico, envolve várias outras sinucleinopatias, inclusive a doença de Parkinson. E a demência frontotemporal, que pode ter um início precoce, o principal déficit é comportamento, e ele é muito desinibido, pode ter apatia, pode ter compulsão, e nos exames de imagem pode ter degeneração frontotemporal. Inclusive, até outro nome que as pessoas dão para demência frontotemporal é degeneração frontotemporal. E aqui eu coloquei na questão, eu não mandei para vocês porque eu coloquei agora, mas assim, vou fazer bem rapidinho mesmo, só para a gente sedimentar aqui o conhecimento, né? Então, durante o processo fisiológico de envelhecimento, algumas alterações cognitivas são esperadas. Sobre as demências, marque a alternativa correta. A. Demências são comuns no envelhecimento e fazem parte do processo natural de envelhecimento. B. Demência é caracterizada por um comprometimento cognitivo suficientemente intenso para levar à perda de funcionalidade de um indivíduo, quando comparado com um padrão basal prévio. C. São raras e pouco frequentes na população geral, estima-se que afetem 1% das pessoas com mais de 60 anos no Brasil. D. A perda de funcionalidade para as atividades básicas de vida diária caracteriza uma demência leve. A presença de sintomas neuropsiquiátricos, como depressão, agitação, irritabilidade e alucinações, impossibilita o diagnóstico de uma demência. Nesses casos, o diagnóstico deve ser de um transtorno psiquiátrico primário. O que é que vocês acham? Isso, muito bem. Sim, só lembrando, né? Foi aquilo que eu falei para vocês. Nunca faz parte do processo natural. Sempre é patológico. A gente está falando de uma demência, a gente está falando de uma patologia que deve ser tratada, deve ser investigada, deve ser abordada. C, são raras, não, a gente sabe que é muito presente e ainda está sendo cada vez mais crescente. D, demência leve para as ABVDs? Não, ABVDs a gente já está naquele nível, né? O paciente não consegue tomar banho, ele não consegue lavar a louça, então não é demência leve. A presença de sintomas neuropsiquiátricos, como depressão, agitação? Não, a gente já viu que pode ter alucinações na demência por corpus de Levy, pode ter sintomas neuropsiquiátricos na doença de Alzheimer. Então, é o item B mesmo. Duda, pode passar. Pronto, a outra.
Doença de Alzheimer é a principal causa de demência no mundo, afetando principalmente indivíduos mais idosos. Sobre essa condição, marque a alternativa correta. A. O sintoma cognitivo mais comum na forma clássica da doença é o comprometimento das funções executivas. B. Sexo masculino, envelhecimento e história familiar de um parente de primeiro ou de segundo grau acometidos são os principais fatores de risco para essa condição. C. O componente genético da doença determina um papel importante nos casos de início tardio da doença. D. Existem formas atípicas da doença que podem se caracterizar pelo acometimento predominante de linguagem, por exemplo. E. O diagnóstico clínico dessa condição é feito com base em uma história compatível, associada a exames laboratoriais sem achados relevantes e uma neuroimagem com achados típicos da doença. Isso, gente, muito bem. Eu entendi mesmo, só negando as outras. A. O sintoma cognitivo na forma mais clássica não é comprometimento das funções executivas. Aí a gente estaria falando de uma demência frontotemporal. A gente está falando que o comprometimento da doença de Alzheimer é a memória recente. B. O sexo é feminino. C. O componente genético, a gente já pensar principalmente de início precoce da doença. D. Realmente tem a APP, a atrofia córtico-basal, como eu falei para vocês. E o E. Realmente clínico, história compatível, mas os exames laboratoriais podem ter achados relevantes. E a neuroimagem nem necessariamente precisa ser feita, nem se for feita, precisa ter achados típicos da doença. Pode passar, Duda. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A Duda super me ajudou agora a botar aula para vocês. Tava meio sem conseguir. Mas foi isso. Eu acho muito legal esse da link de fazer essa monitoria de revisão para vocês. Essas aulas de neuro, sou suspeito para falar, né? Mas, enfim, eu acho que trazem muita coisa que a gente consegue